Shalom, irmãos. Aqui nós estamos mais uma vez, direto de Israel. Estamos aqui bem próximo de Jerusalém. Estamos no caminho Haderek e estamos num lugar extraordinário, segundo a Bíblia Sagrada. E nós estamos entre Jerusalém e a Galileia. Yeshua, ele começa o ministério na Galileia e ele vem caminhando e vem espalhando a mensagem do reino, vai até Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele passa muito tempo e ele acaba passando pela cruz, ele morre, ao terceiro dia ressuscita. E agora, o lugar que ele começa, ele vai levar de novo a fé, a esperança e o amor para os discípulos. E ele manda os discípulos subirem para a Galileia. E ele vai para a Galileia, depois que ele ressuscita. Então ele está vindo de Jerusalém para a Galileia. E ele passa por aqui. Esse lugar aqui que nós estamos chama Emaús. É o lugar aonde ele escolhe para encontrar com dois discípulos. E no caminho, nesse caminho, entre Jerusalém e Galileia, havia uma possibilidade de passar pelo deserto, muitas montanhas, ou passar por esse caminho, que é um caminho mais plano, mais fácil, e passaria por essa cidade. Essa cidade chama Emaús, era uma vila, era um lugar muito pequenininho. Aqui nós estamos num lugar estratégico, desses dois pontos, que é o lugar da bênção, que é o lugar do caminho. Os discípulos, olhe para você ver, eles tinham deixado o caminho do Senhor. Eles tinham saído para fora do caminho do Senhor. Eles estavam fora do caminho do Senhor. Eles abandonaram a fé, aquilo que eles tinham de amor, de carinho, de fé. Eles deixaram os 3 anos e meio que eles aprenderam. Estavam seguindo os próprios caminhos. E eles estavam exatamente vindo para cá, para poder voltar ao trabalho, voltar à vida cotidiana, voltar ao trabalho comum. E nessa volta, nesse caminho que eles estavam retornando para o trabalho, agora o trabalho ele não precisava da fé, ele não precisava de crer em Yeshua, ele só precisava da habilidade que eles tinham. E aí o que acontece? Nesse caminho, Yeshua entra e os alcança. Yeshua vem aqui, alcança eles, e Yeshua vem e fala com eles assim: ei, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? De que vocês estão falando? Yeshua se interessa pelos assuntos deles e eles começam a dialogar, começam a conversar. Yeshua entra no caminho deles, eles não reconheceram Yeshua. Depois Yeshua entra na conversa deles, eles não reconheceram Yeshua. E eles só vão reconhecer Yeshua quando Yeshua fala para eles assim: olha, eles chegaram na casa, na aldeia, aqui em Emaús, e eles falaram assim: olha, aqui nós vamos ficar, nós vamos pousar. E Yeshua fala para eles assim: não, eu vou continuar meu caminho, porque eu tenho um caminho para seguir. Eu ainda tenho que ir para Galileia. Eu tenho um chamado, um ministério, eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de restauração, de alegria, de fé, de esperança. Eu tenho um projeto maior do que esse. Vocês vão ficar aqui? E aí a Escritura diz que os dois disseram para eles assim: ah, não, nós vamos ficar aqui. Mas só que o senhor podia fazer uma coisa: fica aqui conosco. Não vá não, o dia já está tarde, igual agora, o dia está terminando, está acabando o dia. E os discípulos disseram para o mestre: fica conosco, o dia já está acabando. Daqui até a Galileia, até o senhor chegar nesse destino, na próxima cidade, você vai ficar de noite, fica aqui com a gente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no caminho da sua vida, muitas pessoas vão entrar para, ao invés de te ajudar a seguir o caminho de Deus, a seguir os projetos de Deus, ao invés de ajudar você, de fortalecer, de levar amor, esperança, carinho e fé, porque quem faz isso é o Espírito de Deus que levanta as pessoas para levar a ajuda de Deus para você firmar. O seu melhor amigo é quem te ajuda a conhecer a Deus. Seu melhor amigo é quem ajuda você a mudar de mente. Seu melhor amigo é aquele que ajuda você a firmar em Deus. Yeshua entra no caminho deles. Talvez você esteja vivendo um caminho assim, de tristeza, de olhar para os problemas, de olhar para as dificuldades, para as tristezas.
para as coisas erradas que acontecem no mundo, talvez você viva assim. Mas o Senhor quer mudar essa história. Primeiro, Ele precisa entrar no seu caminho. Depois Ele vai entrar na sua fala. E depois Ele vai mudar o seu caminho, Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai mudar a sua maneira de falar, porque você fala aquilo que está no coração. Então, se você está falando, está olhando para os problemas, é porque o seu coração está carregado com esses problemas. Deus quer mudar isso na sua vida. Ele enviou o Messias para aqueles 2 discípulos. E eles disseram para ele assim, para Yeshua, os discípulos disseram, sem o reconhecer, fica aqui conosco, dorme aqui conosco, fica na nossa casa. E Yeshua falou, não, eu já vou. Ele falou, não, fica aqui, por favor, fica. Aí quando Yeshua entra na casa deles, eles vão servir o pão, eles vão servir uma ceia. Não aquela santa ceia que a gente faz na igreja, uma ceia, uma ceia comum, porque o sentar à mesa e comer é uma ceia. E aí quando eles vão servir a ceia, Yeshua pega o pão, que era muito comum, é muito comum o israelense, o judeu comer pão. Ele pega o pão e ele fala assim, e quando ele pega o pão, que ele vai partir o pão, os discípulos o reconheceram pelo partir do pão. Ele tinha um jeito especial de partir o pão. Deus tem um jeito especial de partir o pão para alcançar você. O pão foi partido lá na cruz do Calvário. Ele foi cortado lá na cruz do Calvário para alcançar a sua vida. Eu quero deixar essa mensagem, eu quero deixar esta palavra. Eu quero que você seja abençoado, que o Senhor entre nos teus caminhos, endireite os teus caminhos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de entender as coisas. Que Yeshua entre nesse caminho, que o Senhor produza esse caminho direito sobre a tua vida. E que a bênção do Eterno seja sobre ti, que a alegria do Senhor seja sobre ti, e que você possa recebê-lo na sua casa, na sua vida e mudar a sua história. Deixo-vos esta palavra, deixo-vos essa palavra profética sobre a tua vida, para alcançar você, sua família e sua casa. Daqui eu profetizo, eu oro e te abençoo em nome de Yeshua, você mesmo que está nos vendo. Escute uma coisa, Deus tem o melhor para você. Ele muda o caminho, Ele muda a fala, Ele muda a história. E os 2 discípulos que eles fizeram, imediatamente, eles voltaram correndo para Jerusalém, para anunciar as boas novas. Quando Deus mudar a sua vida, quando Deus mudar os seus caminhos, quando Deus mudar a sua história, volte para Jerusalém para anunciar o reino. Volte para as pessoas que você ama para anunciar o reino. Anuncie a palavra, mas anuncie com a sua vida, anuncie com a sua história, anuncie com a sua mudança. Não fique contando o testemunho do outro e do outro. Conte o seu testemunho, conte a sua história, conte a sua mudança de vida, porque você nasceu para testemunhar no caminho do Senhor, com a fala do Senhor, com a fé do Senhor. O caminho, a fala, a crer, a fé, a esperança e o amor. Que a palavra de Deus alcance o seu coração, não fique apenas nos seus ouvidos, mas que desça para o seu coração e Deus te abençoe. Ravino Marcos Barreto, do caminho de Emaús, da cidade de Emaús, do local para você que está no leste, no oeste, no norte e no sul. Lá na frente está Tel Aviv, do lado de cá está Jerusalém, e aqui nós estamos, e aqui para trás está o caminho, aqui atrás está a Galileia. Deus te abençoe, eu fico aqui com a paz, com a alegria do Senhor, com a bênção de Deus, mas eu quero produzir sobre a tua vida essa palavra profética. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. A caravana no Mashiach, Yeshua, a caravana, próxima caravana, você vai estar aqui nesse lugar, nesse mesmo caminho comigo aqui, andando por essas ruas, louvando a Deus, exaltando a Deus, aprendendo, criando, crescendo, louvando e exaltando e colocando a fé em prática. Você vai ver a fé, você vai andar nos caminhos da fé, nos caminhos da esperança, do amor. Você vai renovar a sua fé, a sua esperança. Você não vai ser como aqueles discípulos que abandonaram o ministério, que abandonaram os caminhos do Senhor. Aleluia. Antes, o Senhor Yeshua estava andando com eles. Agora Yeshua passou para dentro deles. Então, que fica essa palavra sobre ti e a bênção de Deus repouse sobre a tua vida e a tua casa. Em nome de Yeshua é o que eu profetizo. Amém, amém e amém.